Paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, estamos aqui por bondade de Deus, mais uma vez, para darmos prosseguimento à nossa aula, né? Parabenizando aí os irmãos que são pontuais, né? Já tá alguns irmãos aqui na sala, uma Luzia, chegando a irmã Márcia, uma Keila, pastor Júlio, uma Aline, os irmãos estão logando, irmão Rafael, Rafaela, irmão Pedro, e os demais irmãos aí que vão chegando aqui para nossa aula e mais essa vez. Amém? Louvamos o nome do Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de por mais uma vez podemos meditar na sua santa palavra. Vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo que Deus possa nos esclarecer, tirar as barreiras, iluminar a nossa mente, possamos crescer para baixo, né? Hoje nós vemos pessoas que só querem crescer para cima, mas quem cresce para cima sem crescer para baixo primeiro, né, a possibilidade de queda é muito grande. Então, quando a gente estuda, quando a gente ora, nós estamos crescendo para baixo, enraizando na palavra de Deus. Que Deus, por sua bondade, venha nos enraizar mais uma vez. Amém? Oremos ao bom Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te glorifico por tamanha bondade revelada em nossas vidas, Deus. Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre nós em mais esta noite, Pai. Que nada venha atrapalhar, que nada venha segurar os seus filhos de poder passar esse momento aprendendo da tua palavra, lendo a tua palavra, em comunhão contigo, em comunhão com o teu Santo Espírito. Espírito Santo, tu és o verdadeiro professor. Então esclarece a nossa mente, nos dá um entendimento, ó Deus, de cada página, de cada versículo, que o Senhor nos dirija segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai, que possamos crescer em graça e em conhecimento, para dia após dia sermos úteis, ferramentas bem amoladas, precisas na tua obra, Pai. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando o núcleo dos irmãos de Hortolândia, os núcleos dos irmãos de Nova Odessa e todos os demais irmãos convidados que estarão presentes conosco nesta aula. Peço, fique conosco por bondade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer algumas confirmações. Só para a gente ver se os irmãos estão aí vendo e ouvindo tranquilamente, tá? Então, os irmãos estão me vendo e me ouvindo? Aperte o número 1, para a gente confirmar. Muito bem. Amém. Glória a Deus. Outros irmãos estão chegando. O Marcos, o Renan, o João. Bênção de Deus. Tá? Agora, do lado aí, eu abri os meus slides, tá? Os irmãos que estão nos nossos grupos, eu já mandei esses slides, está lá no grupo anterior. Daqui a pouco vou pedir para minha filha também mandar aqui, para quem ainda não tem o slide, mandar o link aqui no chat, tá? Mas, por quê? Deu uma estabilizada essa semana o GoBrush, os slides estão funcionando melhor, mas estava caindo várias vezes na outra aula, tá? Então, por isso que eu mandei antes, lá no grupo das teologias, esse slide, caso o nosso não apareça. Mas só para confirmar aí, aperta o número 2, se você está vendo aí, bem-vindos no nosso slide. Está vendo o slide aí? Então, os irmãos estão vendo, né? Muito bem. Então, nós colocamos lá um texto, falando aí, hoje é aula 4, e na nossa aula número 4, tem outro profeta que eu gosto muito, que é o profeta Abacuque. Então, a gente continua a nossa jornada, hoje, aula 4, Abacuque, Sofonias e Ageu. Amém, irmã Márcia? Márcia vai deixar aí, vai precisar ir lá na igreja, mas amém. Nós já caminhamos aí, né? Passamos da metade das aulas dos 12 profetas. Então, Abacuque é o 8º profeta menor. Então, só recapitulando,
nós falamos a respeito de Oséias, lá na primeira aula. A primeira aula foi Oséias, Joel e Amós. Né? Lembra de Oséias? Aquele que casou com Gomer, que é aquele que comprou de novo aquela que já era a sua esposa. Também nós vimos sobre Joel, chamado profeta pentecostal. Nós falamos Amós, que é aquele que prega contra a injustiça social. Nós vimos Obadias, que é a condenação de Deus contra a descendência de Esaú. Na aula passada nós vimos Jonas, que é o que prega para Nínive e arrependimento. Nós vimos também Miqueias, que é aquele que profetiza a cidade que Jesus nasceria. E, por fim, nós aprendemos Naum, que é aquele que traz uma sentença tardia para Nínive, depois de 100 anos da pregação de Jonas. E hoje nós vamos iniciar, então, com o Abacuque. E o Abacuque, ele é o profeta da fé. Tá? O seu texto, aquele texto, justo viverá pela fé. Né? O Novo Testamento vai reproduzir esse texto. E é um texto que tem um valor muito grande para Lutero na Reforma Protestante. Né? Lutero vai afirmar várias vezes que o justo viverá pela fé. Então, Abacuque é o profeta desta fé, que nós vamos aprofundar um pouco a partir de agora. Então, o texto inicial aí, eu coloquei, Abacuque é o profeta da reverência, da fé que tudo supera. E a fé é o centro da sua profecia. Então, só um texto inicial para nós falarmos um pouquinho a respeito de Abacuque. Da coleção dos 12, né? Eu, pessoalmente, tenho aí um querer melhor por Amós e Abacuque. Eu acho que são os dois que mais me chamam a atenção. Tá? Mas está aí livros dos profetas Abacuque, Sofonias e Ageu, o título da nossa aula de hoje. Tá? Então, aí nós temos um plano de aula, que são os capítulos que nós vamos estudar. Então, primeiro a introdução ao profeta Abacuque, onde nós temos as subdivisões. Título, as primeiras 3 perguntas de Abacuque, a resposta de Deus ao profeta, a intercessão do profeta, o recolhimento do profeta e a resposta de Deus, 5 ais sobre os caldeus, o não de Deus e o cântico de Abacuque. Depois nós temos no segundo bloco, introdução ao livro de Sofonias, o dia do Senhor vem sobre Judá e as nações sob condenação divina, redenção do remanescente. E por último, a última divisão, que vai falar sobre Ageu, introdução ao livro do profeta Ageu, quando o reino de Deus não é prioridade, o homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, a glória do segundo templo, os sacerdotes precisam estudar novamente o livro da lei, e a promessa de Zorobabel são os temas que nós pretendemos trabalhar. Tá? Eu vou falar um tempo aqui, fazendo uma introdução do livro de Abacuque, e se os irmãos tiverem dúvida, vai anotando aí, tá? E depois, na hora que eu perguntar, alguém quer falar? Aí os irmãos só mandam mensagem aqui, eu quero falar. A gente vai abrindo o microfone para os irmãos, tá? Então, eu vou fazer um bloco aí, vou falar uns 10, 15 minutos, e depois, se você, nesses 10, 15 minutos, tiver alguma dúvida, anota aí para não esquecer, ou algum comentário. É importante a participação dos irmãos. Quanto mais os irmãos participarem, melhor será, tá bom? É isso, irmão, a gente pode abrir o microfone, os irmãos vão escrevendo, depois desses 10, 15 minutos eu dou uma olhada melhor aqui nos comentários, para não perder aqui o foco, tá bom? Então, nós temos aí um resumão dos profetas. Os profetas são classificados em pré-exílico, exílico e pós-exílico. Eu destaquei com retângulos vermelhos os 3 profetas que estudaremos hoje. Então, eu tenho Sofonias, que é um profeta pré-exílico. O que é o exílico? É quando eles são levados, né? Tanto preso para a Síria, no caso do Reino do Norte, como levados, preso pela Babilônia, no caso de Judá, o Reino do Sul. Então, tanto Sofonias como Abacuque são profetas que profetizaram antes do Reino do Sul ser levado. Agora, pela primeira vez, nós vamos estudar um pós-exílico, que é o caso de Ageu. Ageu é quando o povo já voltou do cativeiro babilônico.
A gente sabe que no cativeiro mesmo, que são os profetas do exílio, nós temos Jeremias, Daniel e Ezequiel. Tá? Então, ainda esse primeiro bloco vai falar muito a respeito das ameaças de Deus contra um povo pagão, um povo que se misturou, né, com o paganismo, um povo que não se relacionou com o Deus de Israel. Tá? Tem alguns slides que ainda está abrindo com tela preta, mas eu tenho aquele cronograma de Reino do Norte, Reino do Sul lá nos slides, né? Aqui, infelizmente, quando tem muito desenho, já percebi que quando tem muito desenho, abre em preto. Mas é uma linha do tempo dos profetas, eu já mostrei em outras aulas, quem tem o slide em mão vai perceber ali nos primeiros slides. Aí você tem a linha cronológica dos profetas do Reino do Sul e do Reino do Norte. Então, os profetas de hoje, Sofonias e Abacuque, eles estão ali entre Isaías e Jeremias. Tá? Então, entre esses dois, já bem no final, quase o Reino do Sul sendo entregado por Deus, né? Principalmente Abacuque ali é do mesmo tempo de Jeremias, Sofonias é um pouquinho antes. Qual é o contexto, né? Agora já falando principalmente aí do nosso primeiro profeta Abacuque, qual que é o contexto político-social? Lembra que com esse contexto eu consigo entender melhor o texto. Então, o contexto político-social o país abandonou as reformas de Josias. Então, Josias foi um bom rei. Josias, a gente até vai falar um pouquinho mais dele lá no capítulo 22, 23, lá de 2 Reis, tem ali 2 capítulos falando de Josias, porque ele é aquele que encontrou o rolo da lei perdido e começou a perceber que tudo aquilo que eles faziam estava errado. Deus não estava sendo adorado. Então ele promove um avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento, sem conserto. Então esse é um genuíno avivamento. E Josias, ele faz um excelente reinado. Ele dá uma melhorada no Reino do Sul. A Bíblia diz que ele vai derrubar os postes ídolos, vai extinguir o culto a Baal, vai tentar trazer o povo mais para perto da verdade da palavra de Deus. Só que Abacuque já pega o final da história de Josias, né? Então, o país abandonou as reformas de Josias. Josias começou bem, mas quando Josias morre, o povo não continua seguindo aquilo que ele determinou. Então, Jerusalém e as cidades de Judá vão se corrompendo. Então, tem tratamento violento contra os cidadãos, medidas opressoras contra o necessitado, perversão do sistema legal. Então, a injustiça social, como lá de Amós, começa a vir à tona de mundo, novamente. E outra, com agravante, está chegando o tempo de Deus entregar o Reino do Sul para a Babilônia. Então, o que está acontecendo fora de Israel nesse tempo? A Babilônia já está se levantando. Até então, as 2 maiores nações eram a Síria e Egito. Mas agora nós temos a Babilônia já vindo, sendo maior que a Síria e que o Egito. A gente sabe que, posteriormente, a Síria e o Egito será rendido pela Babilônia. Então, esse é o contexto, é o que está acontecendo exatamente naquele momento. O livro de Abacuque, ele mostra uma mudança de perfil do profeta. São só 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele está refutando Deus. Né? O livro de Abacuque é Deus e Abacuque falando o tempo todo. Então, ele está perguntando para Deus. Né? A grande entonação do capítulo 1 são as muitas dúvidas do profeta Abacuque. Por quê, Deus? Por quê, Deus? Por quê? Só que lá no capítulo 3, você vê uma mudança, ele vai para um outro extremo, de uma dúvida e questionamento com Deus. Lá no capítulo 3, Abacuque já está adorando a Deus, porque ele entendeu o projeto de Deus. Então, há um contraste entre o início e o final do livro de Abacuque. Tá? Infelizmente, vários slides estão pretos aí, tá? Quem tem possibilidade de abrir, vou pedir para minha filha mandar também, se alguém não recebeu, mandar os slides aí para vocês aí no chat. Ela vai mandar para vocês, e aí você pode baixar quem não baixou, tá? Infelizmente, está abrindo em preto. Mas sobre Abacuque, tá?
A palavra Abacuque quer dizer aquele que abraça. Abacuque não é um nome muito comum em Israel para aquele tempo, né? E tanto o seu significado parece muito estranho. Tá? Então, deve ter profetizado ali durante o período agonizante do Reino do Sul. Por que o período agonizante do Reino do Sul? Porque é quando o Reino do Sul, já após a morte de Josias, está pronto para ser tragado pela Babilônia. Né? Então, o Usad vai dizer, entre a morte do rei Josias na Batalha do Megido. Essa Batalha do Megido, ou Batalha do Megido, que aconteceu ali em torno de 609 a.C., é a batalha onde o rei Josias morreu. Olha para você ver como que é as coisas, né? Você lendo ali o capítulo 23, Segunda Reis, a Bíblia vai tecendo elogios ao rei Josias. Só que o rei Josias, de uma bobeira, ele vai morrer. De uma bobeirinha, ele vai morrer. O que vai acontecer? O faraó Neco, segundo a história, ele que é do Egito, o faraó Neco é do Egito, ele quer guerrear contra a Síria, contra o rei da Síria. Só que no meio do caminho está Israel, está Judá. Então, Neco, ele não queria guerrear contra Josias. Ele só queria, digamos assim, passar no quintal, porque para chegar na Síria, ele tinha que passar por Israel. E aí, infelizmente, Josias, ele não entendeu isso, ele achou que era mentira do faraó Neco. Então, ele vai atacar o Egito. O Egito é uma grande nação, poder bélico muito grande. Josias acaba morrendo no que ficou chamado de a Batalha do Megido. Então, é nesse contexto, após um período muito bom de Josias, é que Abacuque começa a profetizar a queda. Tá? Então, ele é ali mais ou menos no mesmo período de Jeremias, tá? Um pouquinho à frente de Sofonias. Vocês que ainda não têm o slide, tá aí no chat, só você clicar aí em aula 4, Profetas Menores, que aí vai fazer o download para o seu computador e também para o seu celular. E aí, os slides que estão em preto, dá para os irmãos conferir, tá? Sei que nem todos os computadores, os celulares, dá para ver os dois ao mesmo tempo, né? Mas quem tiver no computador e tiver um celular, ou quem tiver, tem até alguns irmãos que eu soube que imprime esses slides, né? Não sei se deu tempo de imprimir, mas alguns que imprimiram terão isso também à mão, tá? Além do slide da aula 4, eu mandei o livro, tá? O livro eu mandei também no grupo, mandei individual para alguns irmãos, mas eu pedi para minha filha mandar o PDF do livro também para vocês, se alguém não pegou. É importante ler o livro antes da aula, ou se você ler o livro depois da aula, você vai ver que fica muito mais fácil de você entender aquilo que o livro está falando, tá? Então, é interessante que Abacuque, lá se você pegar Abacuque 1 em 1, e você vai ver que começa de uma forma diferente dos demais profetas, tá? Porque a vida pessoal, não há muitas informações da vida pessoal do profeta Abacuque. Porque quando começa, todos os profetas menores, ou a maioria dos profetas menores, ele já começa dando a genealogia desse profeta. Tá? A minha filha vai ler aqui Abacuque 1 em 1, vou usar minha filha aqui porque fica mais rápido, tá? Estava perdendo muito tempo, então ela já estando aqui do meu lado, ela já lê, a gente precisa ter o trabalho de abrir o microfone, tá, para os irmãos. Então, ela está me ajudando aqui, mas dúvidas e comentários, a gente abre o microfone para os irmãos participar. Se quiser abrir a câmera, a gente também pode abrir a câmera, tá bom? Ela vai ler aqui Abacuque 1 em 1. Enquanto isso, já mandei aí o PDF do livro. Para quem não tem o PDF do livro, está aí à disposição. Ela vai ler agora. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Então você vê que o versículo 1 só fala que Deus deu a revelação a Abacuque daquilo. Se você pegar os outros profetas que nós estudamos, ele já inicia falando que profeta tal, filho de tal, que é de tal cidade. Abacuque é uma forma direta, só fala que Deus trouxe a revelação a ele, tá? Então, mas em geral, ele é um profeta bastante aceito pela sociedade, embora não há muita informação sobre ele.
Alguns afirmam que ele seria um profeta da tribo de Levi. Como eu disse, são apenas 3 capítulos, né? Então, inclusive essa aula aqui, ela rende mais, né? A gente costuma passar a explicação capítulo a capítulo. Se você pegar um livro aí que tem 11, 12 capítulos, a aula fica mais longa. Então, os profetas que nós estudaremos hoje, né? Então, você vai ver que Abacuque tem 3 capítulos, Sofonias tem 3 capítulos, e Ageu tem 2 capítulos. Então, é uma aula mais rápida, tá bom? Então, por que fala o primeiro capítulo? Eu diria assim que o primeiro capítulo é o Abacuque sem conhecer o plano de Deus. O primeiro capítulo, ele é marcado pelas inúmeras indagações de Abacuque contra Deus. Ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Então, ele cobra respostas de Deus. O capítulo 2 é a resposta de Deus para ele. Tá? E Deus não vai falar para ele aquilo que ele queria ouvir. E no capítulo 3 é onde ele adora a Deus, porque ele entende, de fato, o projeto de Deus. Tem uma informação aí no nosso material, falando que, segundo a tradição judaica, Abacuque, ele seria o filho da Sunamita, a quem Eliseu ressuscitou. Né? Lembra da história de Eliseu, que essa mulher, ele passa, e a mulher diz, eis que esse que passa por nós é um homem de Deus, vamos fazer um cômodo para ele ter um lugar para descansar, e aí ela faz esse benefício ao profeta, e aí depois o profeta descobre que ela não tem o filho, e ele diz assim, está lá em 2 Reis 4,16, no tempo oportuno você abraçarás um filho. Como a palavra abraçarás, né, é Abacuque, né, Abacuque quer dizer aquele que abraça, segundo a tradição judaica, Abacuque seria o filho dessa mulher, né? Deus teria dado um filho a Sunamita, e o filho da Sunamita, aquele que foi ressuscitado, seria o profeta Abacuque. Não há como, né, provar detalhes maiores a respeito disso, mas existe essa especulação aí no conceito judaico, tá? Então, qual que é o propósito do livro de Abacuque? É trazer uma resposta ao coração humano quando este questiona Deus em seus caminhos. Irmão, todo mundo já foi um pouquinho Abacuque. Todo mundo, às vezes, está com o sentimento de Abacuque. Quando você não entende, você já teve aquele sentimento, eu faço certo e só ganho pancada. Por que, Deus? Será que o Senhor não está me vendo? Por que as coisas são tão injustas? Então, principalmente no capítulo 1, é esse o sentimento de Abacuque. Parece que Deus não está vendo ele. Então, dentro do livro de Abacuque também traz respostas para o sofrimento do homem. E a principal resposta que Abacuque traz é aquele que está entre os seus principais versículos, embora não seja o mais conhecido. Né? O versículo mais conhecido de Abacuque está lá no capítulo 3, né? Ainda que não haja fruto na videira, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. É o texto mais conhecido de Abacuque, também o capítulo 2, né? Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a faz conhecida. Só que o texto central de Abacuque é o justo viverá pela fé. Então, mesmo Deus não fazendo o que ele queria, o justo viverá pela fé. Mesmo as coisas não estando como eu quero, o justo viverá pela fé. Mesmo traído, perseguido, discriminado, injustiçado, não morre, porque o justo viverá pela fé. Enquanto houver a fé, o justo vive e vive para o seu Deus. Tá? Então, vamos ver algumas perguntas de Abacuque. Lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Abacuque já traz algumas perguntas para nós. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Ok.
Do verso 1 ao verso 4, ou do 2 ao 4, melhor dizendo, tem as perguntas de Abacuque, que é aquele resumo que eu falei. Por que Deus está acontecendo isso? O que está acontecendo? Deus está prometendo destruir a nação. Tá? Então, ali Abacuque não está feliz com aquilo que Deus está dizendo. Deus está dizendo que vai destruir, e ele está refutando Deus. Não, é isso que eu quero. A partir do verso 5, Deus começa a responder para Abacuque. Então, o verso 5 diz, se você quiser, está no slide, se você quiser acompanhar com a Bíblia aí também, é sempre bom para você memorizar. O verso 5 do capítulo 1 diz, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não creais quando for contada. Quem leu aí o material, o livro ou o PDF, está lá na página 90 e 100 desse versículo, vai ver que o próprio autor está fazendo uma crítica às pregações fora do contexto. Por quê? Olha só que texto maravilhoso. Eu vou realizar uma obra nos vossos dias que, se eu contar, você não acredita. Não parece uma coisa boa? Então as pessoas olham esse texto fora do contexto e falam, oh, que maravilha, Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Só que essa obra, apesar de maravilhosa, é uma obra dura e cruel. Que obra que Deus está fazendo? Entregando Judá para os babilônios. Então ele está dizendo, Abacuque, eu estou fazendo uma coisa que, se alguém te contasse, você não imaginava, mas eu vou fazer. Eu vou entregar o meu povo para os caldeus. Tá? Então essa é a exegese verdadeira desse versículo 5. Tá? Você vê uma distorção muito grande. E no versículo 6 ele continua, porque eis que suscita os caldeus. Então, no verso 5 ele fala, e no verso 6 ele explica. Nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então está dizendo, olha o que eu estou fazendo, Abacuque. Eu vou levantar um povo impiedoso, que não teme a Deus, amarga, para destruir o meu povo. Se alguém te contar, você não acredita não, mas eu vou fazer isso aí. E isso é maravilhoso porque eu estou fazendo. Tá? Então é o confronto de Deus contra Abacuque. Tá? Então Deus está enviando os caldeus. O verso 8 tá, vai dar a descrição do exército da Babilônia. Eu estou mandando e eu vou mostrar para você, Abacuque, que jeito que eu estou mandando. Verso 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias, que se apressam à comida. Então ele está dizendo assim, olha, está vindo, e está vindo um exército forte, um exército poderoso. Ele vai descrever quão poderoso é esse exército, vai falar como que é os cavaleiros, como que são os cavalos, e eu estou mandando isso contra vocês, Abacuque, é isso que ele está dizendo. Tá? Aí do verso 12 ao verso 17, ainda no capítulo 1, o profeta continua fazendo perguntas para Deus, mas querendo interceder pelo povo. Tá? Se você tiver o nosso material em mãos, eu sei que os irmãos que têm o livro é mais fácil de manusear do que quem está online, principalmente os irmãos que têm o livro. A gente tem lá na página 101 uma explicação a respeito dessas perguntas, né, que são as 4 perguntas de Abacuque que ele faz, do verso 12 ao verso 17, que são elas. Afinal, o Senhor não existe desde a eternidade? Está dando uma pressionada em Deus. Ó. Porque o perverso e injusto prevalece contra os justos? Por que nos deixas à mercê da violência, governados por gente ímpia? Por que permites que os ímpios continuem a matar sem piedade os justos? Está dizendo assim, Deus, o povo não está te agradando, o governante não está te agradando, mas é o Senhor que colocou lá, então tira eles. Ele tenta resolver de uma forma simplista, questionando aquilo que Deus estava fazendo. Então, esse primeiro capítulo é importante para você entender o terceiro. Lembra que eu falei que há um contraste do primeiro ao terceiro capítulo? Porque lá no terceiro capítulo ele já não está questionando mais Deus. Ele, de fato, lá vai concordar com aquilo que Deus está fazendo. Tá? Então, o capítulo 2 agora,
né? Estamos caminhando capítulo a capítulo, na medida do possível, falando dos versículos. No capítulo 2, tem o recolhimento do profeta e a resposta de Deus. Então, o capítulo 2, ele começa a entender, alguns dizem assim, ele começa a se converter. Né? É interessante que o Abacuque do capítulo 1 é diferente do Abacuque do capítulo 2 e do capítulo 3. Capítulo 2, verso 1, você vai ver que ele já está mais conformado, que ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, no capítulo 2, ele acena no sentido de não mais pressionar Deus. Eu vou ficar aqui parado numa sentinela e vou ver. Se Deus quiser falar, ele fala. Se não quiser, ele não fala. Eu vou aguardar a vontade de Deus. Tá? Tem duas importantes aplicações aqui. Os irmãos podem até reproduzir, usarem quando quiserem, ensinando. A primeira é que Deus não fala quando a gente quer, irmão. Deus não fala quando a gente quer. Deus fala quando ele quer. E às vezes o silêncio de Deus é proposital. Né? E caem, né? Infelizmente, tem muitas pessoas querendo ouvir Deus, né? Vão atrás das igrejas que tem o profeta, liga, telefona para o profeta, né? Pede oração, mas na verdade não quer oração, quer uma revelação, quer uma profecia. E essas pessoas, por muitas vezes, elas acabam sendo enganadas, que elas estão querendo que Deus fale em um momento que Deus não quer falar. Tá? Então, às vezes, o silêncio de Deus é propício, Deus não quer falar mesmo. E Abacuque entendeu, o senhor não quer me responder? Então eu vou aguardar. Na hora que o senhor quiser falar, ele sabe onde eu moro, ele sabe o meu endereço, ele sabe aonde me encontrar. E se preciso for, ele manda alguém lá para falar com você. Tá? Então não há necessidade, né? Eu nem entendo muito essa necessidade das pessoas estarem correndo atrás dos profetas. Né? Muitos acabam sendo enganados. Outra questão é que esse posicionamento do capítulo 2, verso 1 de Abacuque, já mostra um posicionamento mais maduro de um cristão. E nós entendemos que a conversão, o entendimento da Bíblia, melhor dizendo, ela é gradual e progressiva. Quando a pessoa se converte, ela não entende a Bíblia completamente. Ela entende um fragmento que foi o necessário, o suficiente para ela se converter e entregar a vida a Cristo. Após a conversão, há um processo de aprendizagem. Por isso eu mandei nos grupos e iniciei, né, para quem chegou depois, falando da importância de crescer para baixo. Então, ao passar do tempo, ele vai crescendo para baixo, entendendo as doutrinas bíblicas. Eu até procurei um vídeo para compartilhar com os irmãos, eu acabei não achando no YouTube. Eu achei um pedaço lá no meu Facebook, mas acabou até tendo poucas visualizações, que é do William Lane Craig. Não sei se alguém já ouviu falar. Não sei, a dicionário aquele que lê bastante, não sei se ela já leu alguma coisa. William Lane Craig. Ele é um dos maiores apologistas do mundo. E ele tem uma pregação que ele diz assim, todos os cristãos são teólogos. A diferença é que alguns são cristãos teólogos bons e outros são cristãos teólogos ruins. Mas todo mundo é teólogo. Porque todo mundo que procura entender as coisas de Deus por meio da Bíblia é um teólogo. Só que aquele que não se aprofunda torna um teólogo ruim. O que se aprofunda torna-se um bom teólogo. Aqui ele está dizendo que não conhece, mas se vocês procurarem, vale a pena. Ele é americano, então às vezes os vídeos dele são todos com legenda, né? Então a gente acaba não interessando muito de assistir, mas é muito bom. E ele diz assim, todo cristão se preocupa para onde eu vou quando eu morro, da onde eu vim, procura entender o que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, todo cristão que procura entender isso, ele está fazendo teologia. Então, ele é um teólogo. Só que para entender tudo isso, é aquela revelação progressiva e gradual que eu falei. Então, hoje, nós estamos crescendo para baixo, buscando, né, essa progressão, esse entendimento mais sistemático da Bíblia. E parece que a Abacuque acontece isso. Do 1, ele está como se fosse um cristão leigo, né? Isso é uma aplicação minha. É claro que ele já era um profeta de Deus ali, mas uma aplicação minha. Alguém recém-chegado na igreja, que resolve as coisas muito fácil. Ah, por que Deus não faz isso? Ou até acha que Deus tem que fazer aquilo que ele quer.
Mas no capítulo 2, já tem um Abacuque que amadureceu um pouco, que está dizendo, eu vou esperar, porque quem manda é Deus e não eu. Eu vou esperar como uma sentinela Deus fazer aquilo que ele quer. E me lembra daquele texto, se não me foge a memória, Marcos 8, que Jesus vai curar um cego, e aí diz que ele pega na mão do cego e leva o cego para fora da aldeia, e ali ele passa a saliva no olho do cego e pergunta para ele, você está vendo agora, cego? E ele diz assim, eu vejo homens como árvores. Não sei se alguém lembra dessa passagem. E aí falou, você vê homem como árvores? Ali também pode tipificar esse primeiro contato com Cristo. Encontrou Cristo, estava até salvo, até estava sentindo a manifestação de Deus. Mas ele não estava vendo as coisas como eram, porque o homem não é árvore. E é um grande problema quando as pessoas na igreja acham que homens são árvores. Né? Então, aí Jesus fala assim, e aí Jesus impondo a mão nele novamente, ora, né, repreende ali a cegueira que ele tinha e dizia agora, agora eu vejo perfeitamente. Então, às vezes as pessoas estão cegas dentro da aldeia, mas depois Jesus pega ela pela mão, tem um contato com elas, mas ainda elas não estão vendo, ainda estão vendo as pessoas como árvore. O capítulo 1 poderia fazer essa aplicação. Abacuque está vendo as pessoas como árvore. Mas aí Deus tem um encontro novamente com ele, Jesus opera novamente na vida dele, e agora ele vê homem, árvore como árvore. Abacuque no capítulo 2 vê ele que é homem limitado e vê Deus como Deus, que não é sujeito àquilo que ele quer. Tá? Em Abacuque capítulo 2, verso 2, já que ele se posiciona dizendo, eu vou aguardar. É importante a gente entender que de um versículo para o outro pode ter muito tempo, meses ou até anos. Então, lá no versículo 2, Deus fala, então eu vou falar agora, é hora de falar. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então Deus estava dizendo, eu vou te dar uma visão, você escreve essa visão em tábuas e coloca num lugar visível para todo mundo ver aquilo que vai acontecer. Tá? Tem algumas pessoas que usam, inclusive, esse texto, né, como marketing de Deus. Deus dando umas dicas de marketing para Abacuque. Abacuque, a minha mensagem, ela é para todo mundo ser vista. Então, você tem que ser um pregador do telhado, sobe no telhado e prega. Faça um negócio chamativo, Abacuque, faça um negócio atrativo. Então, pega um espaço grande, aí, alguma coisa grande, escreve em letras garrafais que o meu julgamento está chegando. A gente não sabe exatamente como Abacuque fez isso, como ele escreveu. Existe até uma corrente teológica que acha que isso é alegórico, que não é de fato Deus mandando Abacuque ir lá escrever e colocar lá na esquina para todo mundo ver. Alguns acham que é uma forma de Deus se expressar dizendo que quer que todo mundo saiba da tua visão. Qual que é a visão? A condenação de Deus para o povo de Israel, povo de Judá, por meio do exército babilônico. Eu, particularmente, eu acho que é literal. Né? Não tem cartazes por aí que você passa e vê aquela placa, Jesus voltará, Jesus está voltando. É o que Deus manda a gente falar hoje. Né? Na posição de Abacuque, é isso que nós temos que falar hoje, né? Que Jesus, de fato, está voltando. Então, um cartaz, né? E eu acho muito lindo quando algumas denominações fazem mensagens como essa e dão um foco na volta de Cristo e não na igreja. Tá? Porque ela gasta, tem dinheiro para fazer aqueles outdoor, cartazes e tal, e com uma mensagem focada nem em Cristo e não na igreja. Eu acho uma grande diferença quando o cara faz um cartazão com o nome da igreja gigante ou quando ele faz um cartazão com o nome de Jesus gigante. Então, eu tenho a felicidade já de ter visto algumas vezes, né, cartazes aí grandiosos, que o nome e a mensagem de Cristo aparecia grande e o nome da igreja aparecia pequenina, como assim se deve ser. Mas pega aí a dica de marketing de Deus. Né? E aí continua as respostas de Deus a Abacuque no capítulo 2. Tá? Então Deus responde quanto aos caldeus que assolavam os povos estavam sendo usados para disciplina sobre o povo de Deus. Eles não escaparão do juízo de Deus a seu tempo. E ali ele vai comentar a respeito dos ai. Toda vez que a Bíblia usa a expressão ai,
a Bíblia está falando a respeito de condenação. Não tem como a gente esgotar todo o assunto, mas também quem tem o material PDF, ou quem tem o livro, que é dos profetas menores, né, que é esse aqui, lá na página 103, tem um bom comentário dos 5 ais de Deus do capítulo 2. Ai daqueles que acumulam riquezas, ai daqueles que roubam as casas dos outros, ai dos que edificam cidades à custa do sangue derramado. Lá na 104, ai contra os que vivem em festas, bebedeiras e prostituição, e o quinto ai é contra os idólatras. Então tem um detalhamento disso aí lá no nosso material. E recolhimento do profeta e resposta de Deus, dando continuidade no capítulo 2. Existe alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Pode escrever aí, ou quiser abrir o áudio, né, comentar ou fazer uma pergunta aí. Estamos já na metade do livro, né? Metade do capítulo 2 já é metade do capítulo do livro. Irmãos, pode escrevendo aí, tá? Não fica tímido, não. O Marcos aí deu glória a Deus, pode dar glória a Deus, que não é outro lugar senão a casa de Deus, tá? Pode dar glória a Deus, pode se alegrar no Senhor aí, comentando, vai ficando aí mais interativa a aula, tá bom? Capítulo 2, então, o recolhimento do profeta e a resposta de Deus. 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que quer dizer isso, né? Do verso 14. Encherá de conhecimento da glória de Deus. Aquilo que Deus estava fazendo lá em Abacuque, dizendo a Abacuque, faria com que todas as nações passassem a conhecer a Deus. Se Deus operasse só dentro de Judá, só Judá conheceria Deus. Mas como Deus está mostrando a tua glória à Babilônia, está dando a oportunidade de outras pessoas conhecerem o Deus de Abacuque. Inclusive, a gente já estudou lá em Daniel, que o próprio Nabucodonosor vai se converter. Ele vai reconhecer a glória de Deus. Por quê? Por que Nabucodonosor reconheceu a glória de Deus? Porque no momento lá, Daniel estava no exílio. Eu poderia até fazer uma aplicação aqui. Isso que ele falou, que toda a terra encherá de conhecimento da glória do Senhor, parte dela se cumpre lá em Daniel, onde todo mundo quer sabendo da grandeza do Deus de Israel. Então todos vão conhecer a glória do Senhor. Então é isso que ele está dizendo para Abacuque. Ele está convencendo Abacuque que esse mal não é para mal, esse mal é para bem. Tá? Mas o Senhor, no seu santo templo, cale-te diante dele toda a terra. Também no nosso material, na página 104, tem um comentário desses versículos, e ele vai dizer que ele vai dar até um exemplo aí, o escritor, que algumas igrejas, pedindo silêncio, né, colocam esse versículo, né, mas o Senhor está no seu santo templo, cala-te diante dele toda a terra. Então está dizendo, ó, aqui todo mundo tem que ficar quieto, né, quando está isso escrito lá na parede. Mas ali, na verdade, a intenção não é essa. Na verdade, esse versículo está dizendo assim, que ninguém tem argumento contra Deus. Aquilo que ele faz e ponto final. Não tem quem possa parar aquilo que ele já decidiu fazer. Tá? Essa a ideia do capítulo 2, do verso 20. E aí, no capítulo 3, é o profeta convertido, né? Capítulo 3 de Abacuque. Nós temos hoje aí vários irmãos acompanhando a gente. Vamos dar uma olhada aqui quem chegou. Irmão Marcelo está aí, chegou. Deus abençoe. Irmã Joana está aí também. Irmã Tatiane Cravo, Deus abençoe, irmã. Fique ligadinha com a gente. Seja bem-vinda à nossa aula. A irmã Elisângela, Deus abençoe, irmã Elisângela. Coloca o Edson aí para estudar com a gente também. A Melina deu certo, né? Estava com problema para entrar, deu certo. Meu amigo irmão José dos Santos também está conectado com a gente. Tem o povo do fundão lá. A irmã Lívia Alencar e a irmã Rafaela. Deus abençoe, viu, gente? Obrigado por estar aí ligado, crescendo para baixo. Tá? Eu sei que é cansativo, mas vale a pena, tá, irmão? Fica ligado aí. Convide mais gente. Já falando, a próxima aula é a 5ª aula, onde a gente vai estudar os últimos profetas, na próxima quinta-feira, às 20 horas também, tá? Ao longo do mês de junho, as nossas aulas continuam
online, tá? Por motivos de segurança, não quero expor os irmãos, entenda isso, com amor à vida dos irmãos. Tá? Eu sei que a aula presencial ela é muito melhor, mas pelo cuidado pelos irmãos é que nós não voltamos presencial ainda. Mas estamos orando, e se for a vontade de Deus, as aulas de julho, a primeira aula do novo livro, que vai ser Geografia e História Bíblica, irmãos, é um módulo maravilhoso. A gente já faz na igreja, se essa for a vontade de Deus. Se não me engano, vai cair 1 ou 2 de julho, ou 2 ou 3 de julho. Daí é na quarta-feira, aqui em Nova Odessa, lá na Rua Belo Horizonte, né, lá do pastor Valdecir, Assembleia de Deus Monte Sinai, e na quinta-feira, lá na Assembleia de Deus Monte Sião, do pastor Rodrigo, lá na Olívio Francisquini, em Hortolândia, 1527, né, acho que é o número lá, tá? Então, isso para julho, tá bom? Me entenda bem. Semana que vem, que a aula 5 continua online, a nossa aula, todo mundo está convidado a participar, e voltando os núcleos, os irmãos estão convidados a ir lá também, os irmãos que ainda não são alunos estão convidados lá a participar da nossa aula também, tá? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, né, irmã Lívia? Eu creio, tá? Dando continuidade aqui, o capítulo 13 é o capítulo que vai finalizar a história de Abacuque, né? Esses 3 livros era fácil da gente dar uma lida antes da aula para entender melhor. É onde ele clama por um avivamento. Sabe aquela expressão de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a fase é conhecida, que é tema de muitos congressos. O que é esse avivamento que Abacuque está pedindo? Para fazer o seu nome conhecido. Era o contexto que eu acabei de falar. Porque ele entregando o povo de Israel, o povo de Judá para a Babilônia conheceria a grandeza do Deus de Judá. Então ele estava avivando a sua obra, fazendo o seu nome conhecido. Então, o contexto verdadeiro dessa palavra é Abacuque dizendo assim, então Deus, se é para a tua glória, entrega o povo. Deixa o povo escravo. Se é para a tua glória, faz aquilo que o Senhor quer. E esse sentimento de Abacuque fica mais evidente ao longo do capítulo 3, tá? Onde você vai ter aquela frase tão famosa do capítulo 3, versos 17 e 19. Vamos relembrar eles aqui. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, olha como é maravilhoso o contexto. Se ele não é o profeta que tem fé, ele não é o profeta que fala isso no final do seu livro. Deus diz assim, ó, eu estou destruindo tudo, Abacuque. Os caldeus babilônicos estão vindo, as carruagens são enormes, os soldados são invencíveis. Abacuque olha para Deus e diz, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu vou te louvar, Deus. Porque ele descobriu que o justo vive pela fé. Até quando Deus faz o mal, o justo consegue viver. E eu sempre tenho falado desde a primeira aula, como os profetas menores, eles estão no contexto dos nossos dias de hoje. Porque, olha, os tempos são maus, né? Mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Né? Mesmo com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, nós vivemos pela fé e não pela vista. Mesmo assim eu vou louvar ao Senhor. Tá? Então agora você vê um profeta convertido. Tá? Por isso lá no capítulo 3, verso 2, tem o texto que eu disse. Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele ficou com medo. Mas, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz conhecida. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Que obra é essa que ele está falando? Não é a nossa igreja, não, irmão. Essa obra que é para avivar é a obra que Deus estava fazendo. É a obra do capítulo 1, que Deus diz, eu faço uma obra que se alguém contasse, você não ia acreditar. Ou seja, é a entrega do povo, irmão. Então, por isso que Abacuque, a gente vai ligar ele como o profeta da fé. Tamanha fé de continuar adorando a Deus, mesmo em uma situação dessa. Tá? Por isso, lá no capítulo 2,
E o verso 4 tem uma ligação lá com o capítulo 3, verso 16. Tá? No capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tá? Então, o Novo Testamento vai reproduzir algumas vezes esse texto. E qual que é o contexto? O justo viverá pela fé. É que mesmo com o sofrimento e com tanta coisa acontecendo, a gente continua adorando a Deus, independente das circunstâncias. Né? Era isso que o profeta estava dizendo no final do seu capítulo. Ok? Tem alguma pergunta, irmãos? Alguém quer falar comigo? Quer comentar alguma coisa? Tá, a oportunidade é só você falar aí, ó. Abre o meu microfone que você consegue falar comigo agora e todo mundo vai te ouvir. Né? Nós temos usado essa plataforma aí do GoBrush, e a molecada lá na escola briga para falar. Um atrás do outro querendo falar. Só um instantinho, irmãos. Aí, voltou. Então, mas se alguém quiser falar, ou ter uma pergunta, ou fazer um comentário, eu não quero falar, eu quero escrever. Pode escrever também. Tá? Todo comentário é muito bem-vindo. Meu irmão Júlio, Deus abençoe. E agora nós vamos para a segunda parte do livro, que é a parte de Sofonias. Né? Nós gastamos aí quase 50 minutos em Abacuque. Ficou claro que eu gosto mais do Abacuque, né? Gastei mais tempo aí no Abacuque. Mas a gente vai agora dar continuidade nos 3 capítulos de Sofonias, né? E aí a gente tem os slides de Sofonias. Vamos tentar abrir aqui. Acho que ainda está o Abacuque aqui ainda. Um instantinho. Na verdade, pastor Júlio, é um autor, tá? É William Lane Craig. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, pode ser depois, anota ele para vocês dar uma olhada no vídeo deles, né? A gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa que não está em português, ou muitos pregadores aí internacionais que são muito bons, tá? E a gente hoje com o YouTube a gente consegue acessar esse material desse pessoal. Na verdade, o William Lane Craig, ele veio no Brasil várias vezes. Tá? Ele trabalha muito contra o ateísmo, né? Ele é um apologeta da questão do ateísmo. Vou colocar o nome dele aí, e aí depois vocês anotam, vou colocar o nome certinho, do jeito que escreve, aí vai aparecer aí no chat, e aí vocês conseguem dar uma olhada aí e pesquisar melhor, tá? Então a gente vai no Sonfonias, tá aí, ó, William Lane Craig. Você fazer essa pesquisa no YouTube, você vai achar um monte de vídeo dele, vale a pena, tá bom? E aí, como o pastor falou aí do filme, lembrando, né, do filme que eu recomendei aos irmãos assistissem, chama Fidelidade Incondicional, Oséias, né? É um filme sobre Oséias. Eu já recebi alguns trabalhos, né? Quem me mandou o trabalho já do filme foi a irmã Ingrid, né? Não sei se ela está online aí, e a irmã Keila, né? 2 pessoas já mandaram o trabalho do filme, né? Os outros irmãos que estão aí quiser assistir o filme sobre Oséias, só escrever lá Amor Incondicional Oséias no YouTube, você vai achar o filme para assistir. Os alunos que são matriculados, vale até 2 pontos em cima da prova. Então, tá aí uma boa oportunidade aí para vocês assistirem, assistirem em família, vale muito a pena, ok? Alguém pesquisou aí o William Lane Craig? Viu aí? É muito bom.
tá? Tá aí a minha recomendação. Então, Sofonias, vamos lá, senão não dá tempo, né? Então, vamos retomar? Primeira aula, a gente estudou Oséias, Joel e Amós. Vamos fazer uma interatividade aqui com os irmãos. Eu lembro Oséias pelo que mesmo? Qual que é a principal passagem de Oséias? Quem escreve rápido aí? Cadê a irmã Lívia? A gente lembra de Oséias pelo quê? Cadê a irmã Lívia? A Maline, ô Maline, já tô vendo aí, dedinho se mexendo, né? A gente lembra de Oséias pelo quê? Quem me ajuda? Ah, Lívia. Vamos ver. Isso, a Aline, nada como ter uma amiga, né, Lívia? A Aline falou que ele casou com Gomer, comprou de novo, né? Vai lá, Melina. Então, Oséias é lembrado por ter casado com a mulher o traiu e depois ele compra a mulher que era dele. E Joel, quem que lembra de Joel? O que que marca a principal passagem de Joel? Joel é conhecido como profeta. Profeta. Joel é o profeta. Quem escreve aí? Pentecostal. Ei, pastor Júlio, tá ligado aí. Se tivesse um bombom, eu ia te dar agora, viu, pastor Júlio? O profeta pentecostal, né? Porque ele profetiza a respeito do derramamento do Espírito Santo e é quando Pedro vai usar as palavras deles. E Amós, ele é lembrado pelo profeta da justiça. Que justiça que Amós é lembrado? Quem me ajuda aí? Amós. Estamos recapitulando os profetas menores aqui, que é difícil mesmo. Cadê a Melina? Amós é lembrado do que, Melina? Irmão Renan. Quem me ajuda aí, irmão Renan? Keila. Pastor Marcelo. Essa é para ela, né, Aline? Irmão João Barbosa. Presbítero João. Amós, ele é lembrado. Vamos ver, o Renan está escrevendo. Vamos ver se vem a resposta do irmão Renan aqui. Ele é o coletor de figos. Só que ele é o profeta da roça. Bem lembrado, irmão Renan. Verdade. Mas ele também é considerado aquele que prega, profetiza contra a justiça social. Mas eu gosto desse colhedor de figos, viu, irmão Renan? Próximo culto lá no Boa Esperança, leva lá o Amós para o povo, tá? E o Obadias, que a gente precisa pregar o profeta menor, gente. Vamos pregar. O Obadias, quem que lembra do que Obadias estava falando? Vamos recapitular aí. Obadias. Obadias, o menor livro do Velho Testamento. Obadias fala do que mesmo? Quem que lembra? Quem que lembra? Também é justiça, mas justiça contra quem? Aí, ó, tá vendo? É Deus purinho, né, irmão Renan? É Deus purinho aqui. Estamos na mesma fiação. Justiça contra quem que Obadias vai falar? Quem que lembra, hein? Edom, a Malina aí tá salvando aí o pessoal aí. Edom, que são os descendentes de Esaú. Tá? Então, uma sentença contra Edom, lembra? Que eles riem do povo de Israel, se aliaram aos babilônicos. Então, tem uma sentença contra eles. E Jonas, pois nós estudamos Jonas, foi já na aula passada, a história de Jonas é a mais conhecida, a gente já explicou sobre isso. Miqueias. Ah, eu sabia, Lívia. Miqueias, quem que lembra da principal profecia de Miqueias? Está lá em Miqueias capítulo 5. Qual que é a principal profecia de Miqueias? O que Miqueias falou de mais importante? Quem que lembra? Houve silêncio. Miqueias é um profeta difícil, né? Miqueias profetizou sobre Belém e Efratá, da onde nasceria o rei. Está lá no capítulo 5 de Miqueias. É a principal profecia de Miqueias. E Naum profetizou para quem mesmo? Que é outro profeta que nós estudamos na outra aula. Naum falou para quem? Quem me ajuda aí? Vamos participar, pô.
Tem gente digitando. Nínive. A Marlene tá afiada, hein, Marlene? Eu sei que a Lívia que está falando aí para você, mas você que está escrevendo, né? Nínive, lembra que 100 anos depois de Jonas, Naum vai profetizar para Nínive que não durou muito tempo aquela conversão deles. Então, Naum é uma sentença contra os ninivitas, né, contra o reino da Síria. Mãe Jéssica Alves, a paz do Senhor, minha irmã, seja muito bem-vinda, tá? Depois, hoje nós falamos Abacuque, né? Eu já falei. Você é o Alex, irmão Jéssica? Jéssica é a varoa, né? Bem-vindo aos dois, tá bom? Eu sei, Aline. E Abacuque, ele é lembrado pelo profeta da fé, que foi o assunto que nós encerramos agora, ok? Vamos embora para Sofonias. Vamos acelerar em Sofonias. Sofonias quer dizer escondido em Deus. Sofonias também não é um profeta muito falado, mas ele tem uma participação muito especial. Olha como você vai lembrar de Sofonias. Sofonias rima com Josias. Sofonias ajudou Josias. No começo dessa aula, nós falamos a respeito de Josias, que foi um bom rei. Está lá no capítulo 22 e 23, Segunda Reis. Quando Josias descobre a respeito do reino de Deus, da palavra de Deus, ele vai trazendo um avivamento, Josias. Só que do outro lado da ponta, do avivamento dado por Josias, nós temos Sofonias. Então, Sofonias, ele vai profetizando, dando confirmação para a reforma que Josias estava fazendo. Tá? Então, ele está no contexto dos dias de Josias, não muito longe de Abacuque. Embora na Bíblia ele apareça depois de Abacuque, historicamente, Sofonias é antes, um pouco antes de Abacuque. Tá? Então, ele profetiza nos dias piedosos do rei Josias. Tá? E ele foi usado para dar suporte ao grande avivamento de Josias. Quando você vai lendo lá Primeira e Segunda Reis, você vai ver que os reis, a maioria dos reis, são 3, 4 versículos que fala sobre esse rei. Você vai ver que Josias são 2 capítulos que falam sobre dele, né? Até comentei que ele morre lá na batalha de Meguido. Então, Sofonias é um aliado do rei, tá? Então, enquanto Josias limpava a idolatria de Jerusalém, Sofonias pregava a mensagem divina do arrependimento, abandonar os falsos deuses e obedecer a Deus. Tá? Então, ele que denunciou o culto a Baal, tá? No tempo de Josias. Então, o que faz ali Josias? Ou melhor, Sofonias. Ele denuncia o pecado, anuncia o juízo de Deus e sempre proclama a restauração. Então, são 3 capítulos que trabalham nessa interação. Tá? Então, Sofonias declara a proximidade do dia do Senhor. Há um destaque aí também em Sofonias. Ele usa muito a expressão dia do Senhor, ou dia do Senhor. E o dia do Senhor, às vezes, a gente ouve até na igreja, né? No livro também ele comenta isso, o autor. Que fala o dia do Senhor, o povo se alegra. Oh, aquele dia, o dia do Senhor. Mas também, assim como o ais quer dizer sentença, o dia do Senhor quer dizer sentença também. Então, a maioria das vezes que aparece a expressão dia do Senhor na Bíblia, tem uma ligação com sentença de Deus. Tá? É um período da manifestação do juízo de Deus sobre o povo e sobre todas as nações. Tá? Então, o capítulo 1 é um aviso desse juízo, capítulo 2 é um chamado ao arrependimento, e o capítulo 3 termina com um chamado para a restauração de Deus. A gente já falou várias vezes que normalmente os profetas terminam os seus livros com uma promessa de restauração para Israel. Tá? Então você tem lá Sofonias capítulo 1, verso 5, dizendo assim: e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom. O que ele está dizendo, Sofonias, aí? Ele já está falando dessa mistura que há no povo em adorar a Deus e adorar outros deuses. Então ele está dizendo uma sentença para aqueles que adoram o Deus do céu e adoram ídolos pagãos também. Tá?
Tem até um comentário muito bacana no nosso material, na página 109, que ele vai dizer assim, que quando as coisas, o povo servia a Deus, quando as coisas apertavam, eles iam adorar outros deuses, sabe? Por incrível que pareça, existem ainda crentes, irmãos, que fazem simpatia, por exemplo, ainda tem crente que tem medo do gato preto, de passar debaixo da escada, tem medo de deixar o chinelo virado que a mãe morre. Ainda existe muitos irmãos que ainda acreditam em horóscopo, fazer menção dos seus signos, e tudo isso são ocultismo que existe, né? Então, deixam de recorrer a Deus para acreditar em práticas como essa. Talvez algum dos irmãos já conheça alguém, né? Já ouvi casos de irmãos que, mesmo estando na igreja, quando arrumaram uma briga com alguém, quando se sentiram injustiçados, procuraram a magia negra, a macumba, para fazer coisas contra irmãos, né? Existem alguns relatos que essas pessoas abandonam a justiça de Deus para buscar a ajuda do diabo. Lá na página 109, se você não leu, irmão, tem um comentário maravilhoso do autor falando a respeito disso, né? Principalmente quando falta dinheiro, o povo vai correr atrás de outros deuses. A expressão dia do Senhor aqui, irmã Lívia, para os Sofonias, era o dia que a Babilônia entraria e julgaria eles. Tá? É o dia da justiça de Deus contra os pecados dele. Tá? Agora, nós podemos entender também, para nós, o dia do Senhor é o dia do julgamento do trono branco, quando Deus vai lançar, né, os ímpios no inferno. De fato, irmão Marcos, mas existe. Na verdade, eles têm um retorno. Tá? E aí, lá no capítulo 1, verso 18, de Sofonias, ele vai ter uma expressão lá, tipo assim, nada vai fazer com que o povo se escape desse dia do Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Além de Deus dar a sentença, os irmãos vão perceber que ele está dizendo, não adianta seu dinheiro para nada. Não adianta querer tentar comprar, que não vai valer para nada a sua prata e o seu ouro, já está, o dia do Senhor virá sobre eles, tá bom? Capítulo 2, nós temos uma sentença para as nações. Outros profetas, também, né, como Amós, por exemplo, ele não tem só profecias para Israel, ele tem profecias também para outras nações. Por isso, se você pegar sua página 111 e 112, tem um resumo no livro sobre a profecia contra a Filistia, contra Moabe, contra Amon, contra a Etiópia, a Síria. Então, todo o capítulo 2 de Sofonias são sentenças de Deus contra as nações. Tá? Aí, no capítulo 3, já é sentenças de Deus para Jerusalém. Porque no capítulo 3 tem essa sentença para Jerusalém, embora no final tem promessa de restauração. Porque Jerusalém é a eleita de Deus. Há um peso diferente, né? Foi escolhida para ser exemplo na adoração do Deus de Israel. Então tem um capítulo quase todo de sentença contra ela. Ela tornou-se uma nação opressora como as demais cidades do mundo. Olha, Deus manifestou o poder para Jerusalém. Deus manifestou a sua glória para Jerusalém. Jerusalém é a sua nação predileta. E ao invés de ela honrar o Senhor nesse relacionamento, ela se porta como as demais nações. Essa é a condenação que vem ali sobre Jerusalém. Jerusalém ali pode ser aplicada como a vida cristã, como o próprio crente, né? Deus se manifestou a ele, Deus revelou a sua glória, muitos receberam o Espírito Santo, e ao invés deles ficarem fiéis, eles se comportam como os de fora. Então, por isso que vem a sentença de Jerusalém.
tornou-se opressora como as demais cidades do mundo. Não aceitou a disciplina, habitantes e governos não se humilharam à voz de Deus, os juízes decidiram por suborno, né, venderam sentenças, e os pobres foram oprimidos pelos príncipes. Então, Deus, ao longo ali do capítulo 3, ele vai mostrar o porquê dessa condenação a Jerusalém. Mas, do capítulo 3 para o final, já existe agora uma promessa de Deus para a restauração do povo de Israel, de Jerusalém. Então, você vai ver lá Sofonias 3:20, naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então tem uma promessa, né? Vocês vão, a gente sabe, né? Vai ficar 70 anos lá, mas vai voltar. Existe então, ele termina com uma promessa de restauração que vai se cumprir nos dias de Ageu, que é o nosso último profeta a ser estudado essa noite. Tem alguém, irmãos, que tem aí algum comentário, que queira falar? A oportunidade está aberta para falar aí um pouco de Sofonias. Senão a gente já vai para o livro de Ageu. Perfeito, bem lembrado, viu, irmão João? Muitos exemplos na história que o braço de Deus, ninguém pode segurar aquilo que Deus deseja fazer. Tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? De Abacuque ou de Sofonias, que foram 6 capítulos estudados até agora. E a gente vai para o livro de Ageu. Nós vamos carregar aí o slide de Ageu, vamos ver se abre. Depois de carregar aqui o slide de Ageu, vou pedir para minha filha mandar de novo aí para os irmãos que entraram depois. Não tem o PDF dessa aula, ou não tem o PDF do livro, a gente vai mandar aí no chat para os outros irmãos que entraram depois baixar, se assim quiserem acompanhar. Né? O Ageu, ele é um pouco mais conhecido. Tem o texto de Ageu muito conhecido, né? Que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Lá na primeira aula, na introdução aos profetas menores, quem acompanhou, eu expliquei um pouco essa questão da glória, que às vezes é pregada em Ageu, tá? E a gente pode esclarecer um pouquinho melhor agora, ao longo dessa aula. Então, Ageu é o 10º profeta menor, o último profeta dessa noite, ficando, portanto, para a semana que vem, os 2 últimos profetas, Zacarias e Malaquias, na semana que vem. Tá? Ainda não faremos prova na semana que vem, ok? Nós vamos terminar o estudo, dar um tempo para os irmãos estudarem, e na outra semana é que nós faremos a prova, tá bom? Então, como está online, tem alguns irmãos que estão assistindo depois, outros irmãos que não estão tendo condição de ir no mesmo horário aqui acompanhar, a gente vai dar um tempo e depois terá a prova. Então, hoje é a aula 4, Abacuque, Sofonias e Ageu. Na semana que vem, Zacarias e Malaquias. Na outra semana, a prova. E na outra semana, se Deus quiser, a gente poderá voltar aí presencialmente, iniciando História e Geografia Bíblica. Tá aí o link, aula 4, Profetas Menores, Abacuque. Estou passando de novo o PDF do livro, caso algum dos irmãos não tenha. Também vou mandar o PDF dos slides também, tá? Mandar o PDF dos slides aí para os irmãos também. E vamos de Ageu. Ageu, conforme a gente viu lá no começo, ele é um profeta pós-exílio. Você tem os pré-exílio, antes do povo ser preso. Isaías é pré-exílio, Sofonias é pré-exílio, Amós é pré-exílio, Sofonias, Abacuque é pré-exílio. Nós temos os profetas do exílio, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Somente Ezequiel e Daniel profetizaram no exílio, quando o povo estava preso. Mas, depois de 70 anos, conforme Isaías, capítulo 45, como Êxodo, capítulo número 1, que Deus faria essa grande obra que Abacuque falou, deixaria o povo preso,
mas depois de 70 anos, o povo retornaria para a terra. Então, essa é a obra que Deus fala por meio de Isaías, operando eu, quem impedirá. O que era que Deus estava operando? Entregando o povo e depois de 70 anos, trazendo o povo de volta. Vou dar aqui um apanhado geral do Ageu, para os irmãos entenderem aqui o Ageu antes de passar os slides. Tá? Acontece assim, quando Daniel já estava velho, a Bíblia vai dizer que Daniel, lendo os textos, lendo principalmente o profeta Jeremias, Daniel percebeu que era 70 anos que eles ficariam presos apenas. Então, Ezequiel, o que Ezequiel profetizava lá no cativeiro? Para eles aguardarem os 70 anos. Porque depois desses 70 anos, Deus daria liberdade para eles. Eles não precisavam guerrear, não precisavam lutar. Deus, o Deus que os levou para lá, também os tiraria. Quando Daniel já estava velho, Daniel percebe, o texto de Daniel fala isso, que ele percebe, se não me engano, Daniel 9, salvo engano, lendo os textos, ele descobre, entende que essa profecia estava para se cumprir os 70 anos. Por quê? Já havia caído o Império Babilônico, né? Já havia dominado os reis medo-persas, que seria já aquela visão que o rei teve, onde a cabeça era de ouro, o peito era de prata, já havia mudado, então já estava dando os 70 anos. Como que eles vão ter liberdade? A gente sabe que Ciro, né, que é o rei que toma conta, o rei medo-persa, que invade e destrói a Babilônia, ele vai ler que Isaías havia profetizado sobre ele mais de 150 anos antes dele nascer, e que lá estava escrito que ele daria liberdade ao povo de Israel para voltar para a terra. Então, Deus o toma dessa forma, vendo as profecias a respeito dele, e ele assina o tratado de libertação para o povo. Então, agora o povo volta para casa. Só que nem todos voltaram para Jerusalém. O povo fica lá. Então, Ageu, ele está no contexto de Esdras e Neemias, quando tem um povo que já se acostumou com a Babilônia e não quer mais ir para Jerusalém. Porém, Neemias é aquele que Deus manda ele para Jerusalém para reconstruir os muros. Mas você tem um governador e você tem um sacerdote, que é Zorobabel e Josué, no tempo de Ageu, responsável por restaurar Israel e por restaurar o templo. Só que a primeira leva que vem, após os 70 anos, vem para Jerusalém e começa a reconstruir o templo. Só que chega uma hora, vai acontecer que os samaritanos se opõem a eles. Então, o Ageu, a gente toca na questão dos samaritanos. Quem são os samaritanos? É um povo misturado que ficou em Israel, após a invasão, principalmente do Reino do Norte. Por que judeus não se dá com os samaritanos? Porque samaritanos é um povo misturado. E judeu não se mistura com os outros povos. Porque misturando com os outros povos, depois eles entenderam que era isso que Deus não queria. Então você tem os samaritanos, que é gente do mundo todo que ficou em Israel. Quando a primeira leva, após os 70 anos, está voltando para Jerusalém, quem não vai gostar dessa restauração são os samaritanos. Você conhece lá a história lá de Neemias, Sambalate, Tobias, né? Que lutam contra Neemias para não ter a reconstrução. Então o povo de Israel, na sua volta, tem uma oposição dos samaritanos. Os samaritanos querem guerra, os samaritanos chegam a mandar uma carta para o rei da Pérsia, dizendo que eles querem se levantar e vão guerrear contra a Pérsia. Ele começa a jogar as nações contra Israel. Devido às muitas dificuldades, essa primeira leva que volta, eles desanimam. E o templo não é terminado. Aquele templo que foi saqueado por Nabucodonosor agora está sendo reconstruído. E eles se sentem enfraquecidos, porque nós somos pobres, não temos recursos. E como nós vamos voltar o templo para ser o templo tão grandioso, cheio de riquezas de Salomão? Então, eles ficam desanimados. E Ageu vai entrar nesse contexto do desânimo deles. Porque já havia 15 anos que os trabalhos do templo estavam parados. O povo se acomodou. E cada um foi cuidar da sua vida, já voltando para Jerusalém.
e abandonaram a igreja, abandonaram a casa de Deus, cada um foi cuidar da tua vida. Então Deus levanta Ageu para instruí-los a voltar a trabalhar no templo. Então Deus começa a dizer que eles não vão prosperar, que nada vai dar certo, porque abandonaram a minha casa para cuidar da sua própria vida. Okay? E por isso que Ageu vai lá animá-los. Ele vai dizer a Zorobabel, a Josué e ao povo que a glória desta última casa, que é aquela que eles estavam construindo, ainda seria maior do que a glória do Templo de Salomão. E aí você tem duas vertentes. Um acha que esta casa, que é o que eu acredito, ela seria uma glória maior, porque seria a casa que Jesus iria entrar. Mas tem uma outra vertente que vai dizer que essa casa que ele profetiza não era aquela casa de construção, mas a casa que ele profetiza seria a igreja, que a glória da última casa seria maior, porque a última casa não seria aquele templo, não, que a última casa seria a igreja. Pastor Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Tá? Então, esse seria o contexto geral do profeta Ageu. E aí a gente vai falar um pouquinho, detalhando aí os capítulos. Ageu quer dizer minha festa, né? Faz retorno, faz menção ao retorno, de fato, do povo para a Babilônia, né? Ageu é um dos que estavam presos lá na Babilônia, que vieram, abandonaram a Babilônia e voltaram para reconstruir Jerusalém, a exemplo de Neemias e Esdras, Zorobabel e Josué. Tá? Não é o Josué lá do tempo de Moisés, né? Josué é o sacerdote daquele tempo. Tá? Então, Zorobabel é uma espécie de um governador e Josué é o sacerdote que está cuidando da reconstrução do templo. Tá? Isso aproximadamente 520 a.C. Então, Ageu é o primeiro profeta pós-exílio. Muita coisa de Ageu você entende lendo, principalmente o livro de Esdras. Tá? Irmã Regiane também está aí, seja bem-vinda, irmã Regiane. Deus te abençoe. Né? Estamos aqui estudando Ageu. Alguns slides, né, a plataforma do GoBrush aqui, alguns slides não está carregando, a gente está com esse problema na plataforma, mas a minha filha já mandou o link aí dos slides, se você voltar o bate-papo aí, você vai encontrar os links aí do livro e o link do slide que eu estou utilizando. Então, qual o propósito do livro de Ageu? Após os 70 anos do exílio, na Babilônia, por ordem de Ciro, que era o Medo-Persa, cerca de 50 mil judeus saem lá da Babilônia e vão voltar para casa, para reconstruir a casa, conforme Jeremias e conforme Daniel havia profetizado. Né? Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 29, Daniel capítulo 9, verso 1 e 2, que eu tinha até citado há pouco, é o cumprimento da profecia desses irmãos que está acontecendo lá. Tá? Tem um dos slides, que não está abrindo aí, mas que eu tenho um resumo dessa história que eu acabei de contar para os irmãos. O primeiro passo para que se firme a restauração nacional é a reconstrução do templo. Por isso, se você pegar Neemias, Esdras e Ageu, são 3 livros da Bíblia que acontecem praticamente no mesmo tempo, né? Você vê que eles têm dificuldade de reconstrução, depois eles conseguem, os próprios reis começam a mandar material, e é uma história muito bonita, tá? Onde os fundamentos do templo são lançados, alicerces, mas a obra para e fica parada por 15 anos. Então, Ageu vem cobrar eles para retomar a obra de Deus. Tá? E por que eles param essa obra? Devido às perseguições, principalmente dos samaritanos. Tá? E aí, nesses 15 anos, tipo assim, vamos dar uma parada agora. Depois a gente retoma a reconstruir o templo. E esse tempo foi passando e eles não voltam. É como aqueles irmãos que dão uma paradinha, vou ficar uns dias em casa, não vou na igreja, e daqui a pouco nunca mais ele vai. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, o Ageu, ele levanta para questionar qual as prioridades do povo. Veja que, mais uma vez, muito atual os profetas menores. Qual é a prioridade do povo? Será que é cuidar da casa de Deus ou cuidar das suas coisas? Né? Aí na sua igreja, né? Graças a Deus, nosso curso está alcançando gente de um monte de igrejas, de denominações diferentes. Principalmente quem está ativo na obra, né? Tem alguns pastores aí, né? O irmão Daniel está na frente da obra, tem o pastor Júlio, tem outros irmãos
que lidam ali diariamente ali na obra de Deus, será que a prioridade do povo está onde? Não é? Então, de fato, hoje, cada um está cuidando da sua vida e deixando a obra de Deus secundário. É por isso que Deus vai levantar Ageu para repreender o povo, e ali ele vai dizer que vai minar o ganho deles, que eles vão colocar as coisas em saco furado, que eles não vão prosperar, mas que quando eles começarem a fazer a obra de Deus, o Senhor vai restaurar o fruto da oliveira, o fruto da romã, ele vai falar vários frutos, 5 ou 6 frutos, ao longo ali do livro de Ageu, tá? Então, o primeiro capítulo é onde ele está mandando o povo voltar para as coisas de Deus, dizendo que houve uma inversão de valores, simplesmente os slides não estão abrindo, e que eles teriam consequências, né? Deus dando uma oportunidade para eles voltarem a fazer as coisas de Deus, voltar a trabalhar para Deus e não trabalhar apenas para eles, né? Focar no trabalho de Deus. É o resumo do capítulo 1. E o resumo do capítulo 2 trazendo consolo ao coração do que se entristeceram por causa da pobreza do tempo. Se você ler o livro, ele vai falar que sempre tem os remanescentes. Sempre tinham aqueles que sofriam pela obra de Deus estar parada, pela obra de Deus estar naquele jeito, né? E havia gente que entristecia, porque ele comparava o templo de Salomão com aquele barracão que estava sendo feito. E eles se entristeciam e se angustiavam. E aí está nesse contexto, né, que a glória da última casa será maior do que o primeiro. Tá? E aí o capítulo 2 ainda, ele vai dizer, se vocês voltarem, né, capítulo 2, vamos ler lá um pedaço do verso 10 a seguir, de Ageu, onde Deus promete colocar fim à miséria, à pobreza, se eles se voltarem para Deus. Né? O escritor do nosso livro, ele é bem claro, né? Ele está dizendo assim, nós não estamos falando da teologia da prosperidade aqui, né? Se você dá lá na igreja, trabalhar com interesses. Mas é notório que aqueles que se envolvem na obra de Deus são abençoados pelo Deus da obra. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Quem faz por ele acaba, de fato, sendo recompensado de alguma maneira. Então, quanto mais você se envolver, mais se dispor à obra de Deus, não tenha dúvida, mais Deus estará à sua disposição. Então, não é uma barganha, né? Eu vou dar aqui para Deus me dar. Eu faço pelo prazer, pela alegria. E ao longo da nossa vida vai ter esse retorno, porque não é fácil. Né? Se dispor para a obra de Deus é algo muito difícil. E é isso que o povo não estava se dispondo, né? Porque todo mundo está ocupado, todo mundo está corrido, todo mundo trabalha fora, todo mundo tem problema para resolver, e acaba sobrando apenas pouco tempo para a obra de Deus. E a liderança padece muito nesse sentido. Capítulo 2, verso 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração
a isso desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra, no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10 vindo alargar para tirar 50. Havia somente 20. Feri-vos com a queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Então, Ageu está questionando os próprios sacerdotes e dizendo para o povo, ó, você está vendo, está faltando tudo, não tem fruto. Mas se você colocar o seu coração nessa obra, então eu vou abençoar o fruto da oliveira, da videira e assim por diante. Então é um convite de Deus para que eles possam se ocupar novamente para que a terra fosse sarada, né? Porque o templo tinha que ser reconstruído para Deus voltar a ser adorado dentro daquele templo, né? A ideia deles é assim: Deus só está na terra se tiver um templo para esse Deus. Por isso, essa necessidade de construir os templos. Você vê que há muitos templos, né, nesses povos antigos, no mundo antigo. Então, há um convite para a volta ao Senhor. E no capítulo 2, tá, fala sobre a preservação do trono de Israel, representando pela pessoa de Zorobabel, que é ali o governador, que era da linhagem do rei Davi. Aí ele vai comentar a respeito disso. E aí nós temos duas boas aplicações no nosso material, sendo um lá na página 121, né, e outro lá na página 122. Ele tem um título lá, Olhando para o Passado. Ele diz assim, o povo retornara do cativeiro da Babilônia. E o profeta apela duas vezes para que eles olhem para o passado. Considerai o vosso passado. Desde que o povo retornara para Jerusalém, as colheitas tinham sido magras, o vinho era escasso, o lucro das vendas desaparecia por uma única razão, avisa o profeta, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ponto 2, ele diz, da mesma forma ocorre hoje, agora é a aplicação, com a igreja. Cada pastor cuida da sua denominação, como se essa fosse a única casa de Deus, como se os membros do seu grupo fossem os únicos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cada um está cuidando da sua própria casa, mas a casa de Deus, a verdadeira casa, composta de homens e mulheres de todas as raças, povos, línguas e nações, está em ruínas. Há uma crítica do autor aqui, que ele diz o seguinte, está cada um cuidando da sua casa, não estão cuidando da obra de Deus. É o que eu falo muito, irmão. Visão de reino é uma coisa que nós precisamos. É uma unidade cristã. Porque, às vezes, há uma concorrência entre as denominações, né? Quando a outra igreja do outro fecha, do outro lado da rua fica feliz. Então, você precisa, né, nós precisamos ter uma visão de casa de Deus mais ampla, uma visão alongada. Não adianta, dentro da minha igreja, todo mundo estiver farto e bem, e o meu irmão do outro lado da rua está passando fome, e nesse tempo acontece muita coisa desse tipo. Tem cesta básica aqui na igreja, está sobrando até estragando, mas eu só dou para quem é da minha igreja. Né? É claro que primeiro eu tenho que cuidar da minha casa, né? Dos da casa, mas a obra é um só. E muitos pastores só conhecem essa cumplicidade entre ministérios quando eles são perseguidos. Né? Quando o traficante quer fechar a igreja, quando o prefeito quer fazer uma lei para fechar a igreja, ou no campo missionário, quando tem uma perseguição,
tem relatos de pastores que se uniram até com padres, né? Não doutrinariamente, mas se esconderam, o padre escondeu eles lá para os muçulmanos não matarem. Então, não é só na perseguição que deve haver isso aí, né, essa união, mas deve ser em todo o tempo essa comunhão entre os irmãos. E hoje há um movimento contrário, né? Quem acompanha as aulas, né? Você tem as igrejas, por exemplo, mudando o hino da harpa. Não, nosso hino vai ser diferente da outra igreja. Vamos mudar o hino da harpa. Vamos fazer uma harpa só nossa. Muda algumas palavras, ou muda a numeração da harpa, ou querem mudar a liturgia. Não, antes começava cantando o hino da harpa e oração. Agora nós somos diferentes. Para não ser igual aos outros, nós vamos mudar a liturgia, né? Denominações têm mudado a forma de cumprimentar, né? Antes era paz do Senhor, agora é graça e paz, né? Só para não se misturar, para não ser mais o mesmo povo, né? E essas coisas você vê cada vez mais, né? Esse apego à denominação, apego à placa, né? Já tem hino, né? Antes cantava hino de louvor a Deus, hoje já é muito comum hinos de louvor à denominação, né? Então, é isso exatamente que o autor está falando na nossa página 121, né, que infelizmente acontece isso, tá? O irmão Daniel, pastores dizendo que nossa igreja aqui vai fechar, olha só, então, prova aí, irmão Daniel, que isso isso é verdade, tem acontecido de fato, né? É muito triste, eles são inimigos, né? É como se tivesse dois céus, diz a irmã Aline. A irmã Lívia, ela perguntou lá atrás a respeito dos frutos. Literalmente, esses frutos são literais, a primeira ideia, né? A oliveira, né? Não está rendendo nada, não tem azeitonas, né? Não está dando uvas, não está dando romãs, as colheitas são fracas. A primeira interpretação, ela é literal, irmã Lívia. Mas nós podemos fazer aplicações, né? Eu mesmo já dei estudo falando sobre esses frutos. Por exemplo, a romã, ela é muito ligada à prosperidade financeira, então poderia fazer uma aplicação que romã é prosperidade financeira. A oliveira seria a prosperidade espiritual, né? Seria uma restauração espiritual. Então tem como fazer aplicações, mas o texto ali, ele é literal, de fato, Deus restaurando, de fato, aqueles frutos para que o campo pudesse render mais e mais, para que eles pudessem prosperar, ok? E na página, esse comentário ele termina na página 22, aí o ponto 3, lá na 121. Sabe-se que o envolvimento financeiro do povo com o reino de Deus é diretamente proporcional às bênçãos espirituais. Empresários que se habituam a dar o dízimo do lucro de suas empresas são mais abençoados. Igrejas que se doam para missões e que investem recursos no campo missionário são mais abençoadas financeiramente. E seus membros têm recursos para viver. As entradas financeiras de uma igreja servem de termômetro da vida espiritual do povo. Esse é outro ponto que eu gostaria de comentar aqui, já quase terminando, irmãos. Nessa epidemia, as igrejas que, de fato, alimentavam o povo com Bíblia, levavam o povo a uma fidelidade a Deus e não a denominação, e levavam o povo a viver a Bíblia e não viver apenas as bênçãos, fica muito claro nos dias de hoje. Por quê? Você tem dois extremos. Você tem igrejas que o povo parou de cooperar, parou de ajudar, parou de dizimar. E você tem igrejas, eu já tive relato aí de duas igrejas, pelo menos, que o pastor falou assim, na epidemia, nossa arrecadação aumentou. Então fica muito claro qual era a igreja que alimentava o povo à base da bênção, à base do sacrifício. Oh, se você vir aqui, você vai ser abençoado. E outra igreja é aquele, se você servir a Deus, você vai ser abençoado. Então, aqueles que diziam que a bênção estava condicionada à denominação, perdeu a arrecadação agora. Mas aquele que levou o povo a ser fiel a Deus, essa igreja ela está cada vez mais abençoada. Tá? Então, essa epidemia mostrou muito isso. E é isso que o autor aqui está dizendo. Tá? E aí o 4, o exemplo de Ageu é claro. Naqueles dias, a pobreza do povo estava diretamente ligada à falta de interesse na reconstrução do templo do Senhor. E aí ele se explica, não se advoga aqui que as contribuições para os templos de alvenaria resultem em bênçãos financeiras para os crentes, porque Deus não está interessado em prédios,
Mas na sua casa, em sua igreja, o que se advoga aqui é que todo investimento do reino de Deus na salvação de vidas, em restauração de lares, evangelização mundial, resultará na prosperidade na vida dos crentes. Então você tem também denominações que não têm uma visão de reino em fazer para ganhar gente, em fazer para evangelizar, em fazer para cumprir o ID. Você tem igrejas que elas querem prosperar, tem foco em melhorar, né, a entrada para construir um império, para ter mais dinheiro, para fazer templos monumentais, mas é secundária a visão de almas, né? Mas aqui você vê que aqueles que têm uma visão, igreja, irmãos, não foi feita para ficar rica, igreja não foi feita para ter contas bancárias com milhões, o que tem que ser gastado na obra. A igreja que tem dinheiro nesse momento, que nós vivemos de epidemia, e tem dinheiro guardado e o povo passando fome, nem pode ser considerada uma igreja cristã. A igreja tem um terreno, 10, 20 terrenos comprados, mas quando alguém bate lá pedindo uma cesta básica para pagar uma luz e uma água, e ele fica com o terreno parado, mas não mata a fome, não pode ser cristã. Né? A denominação que ama, ela até venderia o terreno para ter dinheiro para matar a fome do povo. É isso que você vê lá em Atos. É isso que você vê Barnabé vendendo as suas propriedades para matar a fome do povo. Então não adianta a igreja ser milionária materialmente, mas não ter uma visão de cuidar das pessoas, uma obra social bem feita e tudo mais. Então hoje você vê ministério se inchando para se tornar impérios, mas nem sempre cuidando da obra de Deus. Quantas são as notícias de igrejas grandes, ricas, a qual o missionário passou necessidade no campo, veio embora porque passou necessidade. Tá? Então, os tempos de Ageu também são os tempos de hoje. Tá? É isso mesmo, irmão Renan. Uns que querem Deus, outros querem a mão de Deus, né? Olha lá, o irmão João, né? Falando que os que continuam fiel, irmão, o que é fiel, pandemia ou fora de pandemia. Agora, aquelas pessoas que iam lá, vou fazer uma oferta para ser abençoado, agora ele não está indo lá mais fazendo oferta para ser abençoado. Então, ele estava condicionado ao sacrifício, né? Não condicionado a Deus. O que está condicionado a Deus, ele continua tendo prazer. Todo salvo tem prazer de abençoar a obra de Deus. E quando ele não abençoa a obra de Deus, ele sente-se incomodado. Tá? Isso, Marcos, está correto. Sim, de fato, Malívia. Concordo também, tá? Queridos, e assim a gente consegue aí terminar o profeta Ageu. Como eu falei, hoje a aula é um pouquinho mais rápida, né? Porque não são textos muito longos, mas são importantes profetas de ser estudado, de ser pregado aí, que nem o irmão Renan pregou, o presbítero João vai pregar, o presbítero Marcelo vai pregar, pastor Júlio, vamos pregar os profetas menores, que o povo precisa ouvir esta palavra. Tem alguém aí que tem ainda alguma pergunta, queira fazer uma colocação, tem alguma dúvida? Aí a oportunidade de você falar ou escrever. O Montão Time não está querendo muito falar, não. Tá? Mas está aí a oportunidade para os irmãos, já agradecendo aí os irmãos presentes, né? Irmã Márcia, irmã Luzia, irmão Renan, nosso irmão João Barbosa, missionária Keila, Marcelo, pastor Júlio, irmã Tatiane, irmão Marcos, a irmã Aline participou bastante aí nos ajudando, irmão Daniel, né? Teve o trabalho, acho, lá na igreja, depois veio, irmã Melina, irmão Pedro Lúcio, Maline, pastor Maline, que bom que você está aí, irmã Joana, irmão José dos Santos, a irmã Rafaela, a irmã Lívia, também está aí na nossa sala de aula, e outros irmãos, né? Eu sempre vejo, depois que ele registra quem entra, que sai, né? Acho que na outra aula nós tivemos 44 irmãos, né? Às vezes não dá tempo, tem que sair, acontece alguma coisa, tem que trabalhar e tal, sai e entra.
deu uma rotatividade aí de mais de 40 irmãos, e eu acho que hoje também, né? Tem até alguns irmãos novos participando aí com a gente. Meu irmão Marcos está desde o início aí com a gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês essa noite. Amém? Deus continue dando graça. Não podemos nos enganar. Um ministério próspero, de sucesso, fértil, passa pela palavra de Deus. Não existe ministério sadio e próspero quando o dono desse ministério não tem desejo de estudar a palavra de Deus. Eu tenho descoberto ao longo dos anos estudando a palavra de Deus é que nem todo mundo que fala que quer estudar quer de fato, né? Porque muitas vezes você encontra irmãos da oportunidade, eles mal respondem, né? Mal, não tem um desejo de fato, né, de estudar e tal. Mas tem irmãos que nem são nossos alunos matriculados, mas têm acompanhado as nossas aulas, têm acompanhado o canal. Parabéns a todos esses irmãos que têm se esforçado para aprender a palavra de Deus. Amém? Se ninguém mais tiver nada para falar, nós vamos orar aí, agradecidos ao bom Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender a palavra de Deus. Semana que vem, próxima quinta, 20 horas, você está convidado. Zacarias e Malaquias é o tema, né? O Gobruch grava essa aula, né? Depois de uns 3 ou 4 dias, eles mandam essa mensagem para mim, eu subo lá no canal, se procurar Eric Tendro lá no YouTube, você vai encontrar o canal, e aí eu subo essa aula lá para o canal, quem quiser assistir posteriormente, também é bênção de Deus. Amém? Oremos ao Eterno. Pai amado, eu te dou graças por esta aula, por esses minutos, ó Pai, que aqui passamos, falando a respeito da Tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, ó Deus. Como Abacuque nos ensinou, que o justo vive pela fé. E de todas as formas, o Senhor fazendo, o Senhor não fazendo, as coisas estando boas ou ruins, nós continuaremos adorando ao Senhor, o Deus da nossa salvação, ó Deus. Nos dá a mesma fé de Abacuque, a mesma fidelidade de Abacuque, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos, abençoar os núcleos de teologia, Pai, o curso básico, o curso médio, o bacharel, que a tua mão esteja sobre a vida desses irmãos, prosperando no caminho deles. Eu sei, Pai, que o Senhor é o maior interessado em abençoar, porque esses irmãos serão ferramentas poderosas na sua obra, na tua seara. Por isso, tira todo impedimento, toda barreira, Pai, que tenta impedir os nossos irmãos de estudarem, de lerem, Pai. Tira todo o cansaço, tira toda a sonolência, que a cada dia mais eles sejam saciados pela tua palavra, e quanto mais eles beberem dessa água, mais desejo ainda eles tenham, ó Deus. Eu acredito no teu avivamento por meio da tua palavra, Deus. Abençoa teus servos. Prepara a oportunidade de nós retornarmos presencialmente para as nossas aulas, Pai. Eu te peço uma bênção especial, entra no lar, na casa, na família, desse irmão, dessa irmã, ó Deus, que ouviu esse estudo, a família que acompanhou, junto com o seu filho, ó Deus. A tua palavra é poderosa e é abençoadora. Que a tua bênção esteja presente dentro desse lar, por meio do estudo da tua palavra. Se tiver alguém enfermo, tu és poderoso para repreender o mal, ó Deus, para desfazer as obras do diabo, para visitar os lares que estão em atrito. Abençoa, Pai, as famílias, os filhos adolescentes, Deus. Que a tua mão esteja sobre eles dentro desta casa. Glorifica o teu nome por meio da tua boa obra. É que nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Obrigado, viu? Que todos na paz do Senhor. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nos chamem lá no privado. É um prazer servi-los com o meu pouco. Amém? Rapaz, Deus abençoe. Agradecendo aqui a minha filha. Ficou aqui quase 2 horas do meu lado aqui, lendo os textos bíblicos. Deus possa abençoá-la também. A paz, abraço.